Olá, vamos dar início ao nosso terceiro episódio do podcast Falando de Loja. Eu sou o Hermelino Espíndola. Eu sou o Bruno Oliveira. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre crediário, que você deu a sugestão no nosso último episódio, né? Aliás, se você ainda não viu os episódios anteriores, eu vou pedir para deixar aqui no card o primeiro e o segundo, onde a gente aborda, nós falamos sobre, o último foi sobre... Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro financeiro, né? E o primeiro... Sobre vender mais, né? Isso, como vender, como fazer sua loja vender mais, etc e tal. Enfim, são temas super interessantes e aí o Bruno, por sugestão até na evolução do nosso último bate-papo, sugeriu falar sobre crediário, né? Durante o papo ali, cadê meu dinheiro e tal, a gente citou, né, crediário e tal, aí eu vim com essa sugestão porque eu achei interessante trazer, porque normalmente a gente já publicou vários vídeos no nosso canal, né, com esse tema, né, venda a crédito, a diferença da venda à vista e venda a prazo, e normalmente quando a gente traz esse assunto, existem vários comentários, né? É bem comum assim, a gente ver vários comentários de pessoas, nem a pau, aqui não, fiado só com os pais, 90 anos, aquelas plaquinhas assim e tal. Então é sempre interessante porque é muito comum esse conceito, vamos dizer, não sei se posso chamar de preconceito, mas essa ideia, assim, uma resistência muito grande de vários lojistas, de vários segmentos com relação à venda a prazo, né? E eu acho interessante trazer porque no nosso segmento, assim, na maioria das lojas que a gente atende, é uma ferramenta muito usada, que pode ser muito bem usada e ser a solução da empresa, ou se for mal usada, realmente pode ser perigoso, né? Como qualquer outras ferramentas, né? Se você não souber lidar direito, com certeza, vira uma arma em vez de ser uma ajuda. Então, eu acho interessante a gente trazer esse tema, porque é um tema muito abrangente e que, dependendo do segmento que você atua, pode ser uma solução incrível que, muitas vezes, a gente já vivenciou isso, de salvar uma empresa, né? Foi o que foi, assim, o lojista sabendo trabalhar isso, sair de uma situação crítica de praticamente falência, né? Já a ponto de fechar as portas para, em questão de 1 ou 2 anos, aí virar o jogo e começar melhorar a rede, expandir, abrir novas lojas e tal, usando essa ferramenta, né? Então, assim, eu queria te perguntar, assim, crediário é para todo mundo? Boa. Uma pergunta desafiadora. E é interessante quando a gente traz esses cases que você lembra bem, que são experiências que a gente viveu aqui no escritório, experiências de consultoria, desenvolvendo esse trabalho, aqui cabe alguns comentários que eu acho importante. A tua pergunta é absurdamente relevante, até por experiência que a gente tem. Não, eu já... teve lojista, rede de loja, que me procurou com a intenção, fazendo parte da consultoria, onde a gente reestruturou mix, acertamos uma série de fatores, capacitação de gerente, reestruturamos todo o organograma, etc. e tal, e o lojista, até por acompanhar o nosso trabalho, viu que, nossa, aqui é uma mina de ouro, eu quero botar na minha loja, mas analisando o perfil da loja, por exemplo, esse caso especificamente que eu estou lembrando, eram lojas de moda feminina, de shopping, tinha um perfil onde havia um espaço muito grande de crescimento em outras modalidades para aquele perfil de público, onde não havia necessidade. Quer dizer, por que você vai abrir um novo canal de vendas, não é? Uma nova modalidade de vendas, sendo que você ainda não esgotou, não explorou aquilo que você tem um potencial melhor, né? Então, é fundamental entender isso. Por outro lado, é importante a gente começar por onde você colocou muito bem. A questão do preconceito. Quando a gente fala em crediário, né, a ideia que vem ainda no senso comum não, isso é coisa antiga, não, isso é coisa do interior, isso é para loja pequena, isso é para botiquinha, ou qualquer caderneta, lá, né? A gente ouve esse tipo de coisa. Você está louco, vender fiado não, tal, né? E é meramente, sinceramente, a palavra que me ocorre é ignorância. Ignorância no sentido realmente literal da palavra. De ignorar, falta de conhecimento, é não saber, não é? Tanto que quando eu estou nos meus seminários ou nas nossas consultorias, que a gente está conversando com o lojista,
O primeiro aspecto que eu sempre questiono é assim, quem são os donos do mundo, como eu costumo dizer, né? Quem é que manda no mundo de verdade, na prática mesmo? Aí eu pergunto isso e questiono. Você concorda que é banco, que é o mercado financeiro, que é realmente quem tem um grande poder? Né? Aqui no Brasil, a troco de nada se fala Faria Lima, não sei o quê, etc e tal. Né? Se não passar pela Faria Lima, nada anda, né? Exatamente, porque a gente sabe que é ali que está o verdadeiro poder. Não é quem domina. E quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de banco, eu lembro sempre o seguinte: banco só faz duas coisas. Tem um portfólio gigante de produtos, mas baseados... Se você resumindo exatamente em duas coisas. É pagar juro e vender fiado. Não é? Quando eu coloco isso, muita gente quer... Como assim, Mariano? Que história é essa? Então, antes da gente falar efetivamente de crediário, é importante a gente conceituar, a gente entender isso. Eu acho interessante porque o banco é um ótimo exemplo, porque assim, o lojista normalmente ele vem com aquela ideia assim, não, mas eu vou deixar o cliente sair com a minha mercadoria e que garantia que eu tenho que eu vou receber, né? Exatamente. Qual que é a mercadoria do banco? Exatamente. Então, para explicar melhor essas duas variáveis que eu trouxe, né? E aí, respondendo esse teu questionamento que eu acho assim perfeito. Primeiro, eu sempre lembro assim, se você tiver um dinheiro na sua conta, você pode ter certeza que o teu gerente vai ligar e vai te propor alguma aplicação. Não, olha, eu tenho uma aplicação aqui e tal. Na prática, o que ele está querendo? Ele está querendo captar o teu recurso, não é? Ou seja, ele quer te pagar um juro. Eu quero te pagar um juro. Sim. Então, se pagar juro, né, começando por aí. Hoje assim, quem tem esses bancos digitais é o tempo todo recebendo notificação. CDB, eu tenho 104% do CDI, promoção, 110%. Exato, não sei o quê, tantos por cento de CDI, tem um LCA aqui, isento de imposto de renda, se bem que agora está esse debate aí, enfim, mas por enquanto ainda é. Né? E por aí afora. Ou seja, na prática, o banco está louco para te pagar juro. Não é? Então, começa por aí. Ora, se quem manda no mundo é banco, quem tem o verdadeiro poder é o mercado financeiro. São os caras que realmente, né, financiam o mundo. Não é? E eles querem pagar juro não é ruim. Agora, quando a gente entende, bom, ele vai te pagar o quê? 1%, 2%, ou a CDI, né? Sim, 15% agora, que é um dos maiores do mundo ao ano. Ele vai te cobrar isso ao mês, né? No cartão de crédito, nas operações de crédito tem lá, enfim, ele vai, evidentemente, que é o termo técnico é o spread, né? O que é o spread? É o markup do dinheiro. Ele compra o dinheiro pelo juro que ele paga e vende por um markup, né, absurdamente mais alto. Então, a questão que começa é essa. Você tem um custo e você tem um resultado. Isso eu acho interessante, assim, talvez as pessoas não tenham esse conceito, que o que o banco faz, assim, ele não usa o dinheiro dele, né? Nunca, né? Ele usa o dinheiro dos clientes que estão lá, esse dinheiro, e esse dinheiro ele vai trabalhar com as outras pessoas, né? Os empréstimos, os financiamentos. Né? Exatamente. Então, o primeiro conceito, quando a gente fala de mercado financeiro, e é importante a gente fazer essa contextualização para a gente falar, quando a gente falar de crediário, quer dizer, tem esse conceito formado na cabeça, né? Esses fundamentos bem consolidados. Então, o primeiro passo, é importante entender isso. Se o banco é poderoso, o banco tem poder no mundo, os banqueiros é que realmente financiam toda a produção, todo o mercado, né? E eles pagam juro. Então, primeiro, paga juro. Segundo, vende fiado. Não existe produto financeiro que não seja fiado. Então, ele prazo, né? Para pagar a prazo. Né? Então, você está precisando de um hot money, financiamento de capital de giro, financiamento de investimentos, etc. e tal. Você vai pegar um dinheiro, um empréstimo, ele vai te emprestar o dinheiro e não é nem mercadoria, é dinheiro mesmo, é cash depositado na sua conta. Né? Então, os empréstimos são venda fiado. Os financiamentos é a mesma coisa. Eu quero comprar um carro. O banco vai pagar a concessionária, lá o vendedor, né, e vai parcelar, vai dividir para mim. Na prática é a mesma coisa. É botar o dinheiro e fazer essa venda parcelada para mim, me cobrando um spread aí, né? Ou seja, uma diferença entre o que ela pagou nesse dinheiro que ela comprou para poder me emprestar e quanto que ela vai me cobrar de juros. Então, essa é a mecânica quando a gente fala de produto financeiro. Então, é importante entender isso. Por quê?
Porque se você tem uma loja, por exemplo, eu tenho uma loja de calçados, beleza, então eu tenho aqui escarpã, eu tenho rasteirinha, eu tenho chinelo, eu tenho bota, tenho tênis e dinheiro. Dinheiro é um componente do mix, é importante o empreendedor entender que dinheiro ele é mais um componente do mix que você compra e vende. Então é importante entender, mesmo que quando você coloca do seu bolso, é uma venda, você está comprando, por quê? Você está colocando ali na expectativa de um retorno, não é? Então você está emprestando para o negócio com uma expectativa de que aquilo vai capitalizar e vai retornar. Então, entendendo isso, começa a fazer sentido quando você começa a olhar para o negócio, especialmente quando eu trago alguns motes quando a gente está conversando com o lojista. A primeira coisa que eu digo é o seguinte: a pior venda que você faz é a venda à vista. Por que a venda à vista? Então, porque isso assim... É interessante que a gente sempre gosta de contra a maré. É uma provocação. É uma provocação. Porque sempre fica aquela assim, mas o cara quer me pagar ali no dinheiro. E como que isso pode ser ruim? É ruim. É muito estranho, é contraintuitivo. Exatamente. E aí é que está a provocação. Então, vem comigo e... Porque só olhar essa informação isoladamente... Fora do contexto não tem sentido, é loucura. Né? Como muita gente fala. Tem que entender tudo que está por volta. Mas a gente fala, você está louco, tal, não sei por quê. Como que pode ser ruim? O cliente quer me pagar à vista ali, é ruim? E eu garanto que é. Veja bem, primeiro, cliente que compra à vista, ele quer preço. Então, a primeira coisa que os clientes, quando vão pagar à vista, pedem é desconto. Não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai fazer para mim? E eu sempre pergunto para o lojista, você dá desconto? Você dá desconto para venda à vista? Quantos por cento você dá? Então, por quê? Porque o cliente que está comprando à vista, ele despreza todos os atributos da loja e foca no preço. Então ele vai comparar com o preço do seu concorrente, se tiver R$10 mais barato na outra loja ali, ele vai atravessar a rua e vai comprar lá. Por que não? Estou pagando à vista, por que eu vou pagar mais caro aqui? Ali está mais barato, dia, né? Ou na internet, ele vai olhar ali. Não, aqui, ó. Por quê? Então quando ele olha preço, né? Quando ele fala que ele vai pagar à vista, ele olha preço. Então esse é o primeiro fundamento. Isso derruba o quê? Margem, markup. Por quê? Para você competir para essa venda à vista. Então, quando eu converso com um lojista, que eu pergunto assim, por que você não parcela ou não entra num financiamento de venda? Não, porque eu não pago juro. Não, porque eu vou ter um custo aqui, né, vou demorar para receber, eu vou entregar a mercadoria e aí eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar imposto, etc, as minhas despesas operacionais aqui e não recebi ainda, ou seja, eu tenho que financiar o meu capital de giro aqui, isso tem um custo, né? Então, eu não vou fazer, eu prefiro vender à vista. Só que quando você olha a diferença de margem, o tanto que você tem que baixar da tua margem. Porque quem compra à vista quer preço. Quem compra a prazo aceita, olha o valor da parcela, qual é o financiamento que você vai fazer. É incompatível desconto e prazo. Se eu vou pagar à vista, eu quero desconto. Ou eu quero prazo. Não é? Então, é diferente o markup. Você trabalha com markup pleno, com markup cheio, quando você está fazendo a venda a prazo. Então, esse é o primeiro critério importante para a gente lembrar, que é uma ferramenta poderosa de subir margem. Então, porque lembrando assim, lá do primeiro vídeo que a gente falou do TTT, né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, se você vender à vista, você vai vender pouco. Então, você tem que fazer muitas vendas. Você vai derrubar um dos T's que é ticket. Exatamente. Né? Que é o valor médio da venda vendida da venda fechada é mais baixo. Por quê? Quem compra à vista tende a comprar. A gente tem um dado, nós atendemos, eu tenho um sistema de controle de tráfego, não é, que a gente libera para os... Né, que, aliás, você pode, vou pedir para colocar... É gratuito, né? É gratuito, é 100% gratuito, você pode usar, tá lá. Eu tenho um curso e tenho um sistema. Página, aí, falando de loja. É isso que eu ia falar, vou pedir para colocar aqui os caracteres com o endereço da nossa página, entra lá e dá uma olhada, tem um curso, tudo.
E a gente tem uns 5 mil lojistas hoje, mais ou menos uns 5 mil lojistas que usam o nosso sistema. Então a gente tem dados de mercado. Não é? E eu dou consultoria para muitas redes de loja onde a gente tem acesso a números efetivamente. Então esses dados que eu vou colocar aqui não é porque eu acho, porque eu penso, não. São dados de mercado onde a gente tem, quando a gente tem a oportunidade de estar tete a tete com o lojista, a gente fala, tá aqui. Inclusive algumas redes me autorizam a mostrar números. Sim. E a gente gera o relatório e mostra, tá aqui, vamos olhar na prática, não é? O que eu vou dizer agora. O ticket médio, ele sobe de maneira, assim, astronômica, multiplicando quando você vai ampliando o prazo de pagamento. Então, é fundamental, como ferramenta de produtividade, você ter um plano de pagamento para você disponibilizar para o time, para a sua equipe de vendas, converter muito mais. Não é? Eu comecei com a primeira variável, que é margem. Não é? Você já trabalha com uma margem melhor. A segunda, você lembrou muito bem, é um dos T's. Né? Para quem não assistiu ainda, eu vou lembrar aqui. Eu falo de 3 T's, não é? Na venda da loja. A loja depende de 3 T's. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Tráfego, não adianta você ter uma loja maravilhosa se não tem cliente dentro da loja. Então, uma das primeiras obrigações, ou a primeira obrigação do lojista em relação à venda, ao mercado, é botar cliente dentro da loja. Tem na loja, né? Isso, ter uma estratégia de vitrine, comunicação, redes sociais, ou seja, marketing, comunicação. Preciso botar cliente. Não adianta eu ser ótimo se eu não tenho cliente, eu não tenho como exercitar, não é? Essa operação. Então, o primeiro T é tráfego. Segundo, não adianta eu botar o cliente dentro da loja se ele não comprar. Então, eu preciso botar o cliente e converter. Então, eu preciso ter uma taxa de conversão, uma taxa de sucesso desses clientes que entram na loja. Sim. Por incrível que pareça, a gente tem dados de mercado, a taxa média de conversão, 40%. Ou seja, de cada 10 clientes que entram na loja, em média, 6 saem sem comprar. E o lojista não tem essa noção, essa percepção. Geralmente você vai conversar com gerentes, com lojistas, o movimento está fraco, aumentar o tráfego, caiu. Né? Exatamente, olha movimento e não vê o desperdício que está escorrendo pelo meio dos dedos. Então, isso é fundamental. Se você ainda não viu, veja lá o episódio anterior. E eu tenho muitos vídeos aqui no canal onde a gente, se você está ouvindo a gente por uma ferramenta de podcast, entra no YouTube, dá uma olhada. A gente tem vários vídeos que a gente aprofunda esse assunto com dados, com números, etc. e tal. Mas, enfim, o que eu quero colocar é o seguinte: conforme você vai ampliando o prazo de pagamento, o ticket vai subindo. Mas o que eu ia comentar é que, ainda que você compare venda à vista com à vista, por exemplo, dinheiro, cartão de débito e Pix, aqui não faz diferença para o cliente, é pagamento instantâneo. Né? No dinheiro em espécie, abre a carteira e vai pagar ali a compra que está realizando. O Pix é na hora, né? E o débito é a mesma coisa. O débito, o lojista até ainda recebe D+1 na maioria dos casos, mas o cliente sai na hora da conta. É incrível, só porque o cliente não vê o dinheiro sair da carteira, tende a gastar de 15% a 20% a mais só porque ele não viu, só porque ele está pagando com meio eletrônico. Então, é muito louco isso aí. Eu acho interessante, sim, quem está assistindo, fazer esse próprio exercício, né? Quantas vezes você já pagou em dinheiro, doeu, né? Ou mede aí na sua loja. Se você não tem um relatório que mostra, nem todo sistema tem esse relatório de ticket por plano de pagamento. Pega um caixa, pega um movimento de caixa, separa. Bom, as vendas que eu recebi em dinheiro, as vendas que eu recebi no Pix, no cartão de débito, só essas. Todas as outras modalidades deixa de lado e soma e divide pelo total. Quanto que você recebeu de venda em dinheiro e divide pela quantidade para ter o valor médio da venda. E você vai se assustar como que, por incrível que pareça, o ticket sobe. O que isso está te contando? Que esse cliente, quando ele paga numa modalidade eletrônica, ele gasta mais na sua loja. Então, você quer aumentar as suas vendas? Aproveita melhor o cliente que já está dentro da sua loja. Então é importante você ter. E aí, às vezes, mas eu vou pagar taxa, eu não sei o quê. E assim, a taxa no débito é só 0,85%. Ainda que você faz o cálculo de quanto que você vai diluir suas despesas, quanto que você vai aumentar seu faturamento. E assim, a gente está falando assim, por exemplo, um número normal de venda de ticket no dinheiro é coisa de R$60, R$80, né? Exatamente. Uma venda, 60 a 100 reais o valor médio. Então você está falando de passar de 100 para 120. Exato. E esse R$20 a mais vai te custar vezes ali 1.000 vendas que você faz é 20. Né? Exatamente. É só essa diferença. Não é? E você vai acrescentar mais 20, 30 mil reais no teu faturamento. Então, isso só nessa modalidade aí, né?
enfim. Por isso que acho interessante, sim, a gente fala de contexto, né? Sim. Porque você fala assim, um eu não pago taxa, outro eu pago taxa. O que é melhor? O que é melhor? Claro que a resposta direta não, é melhor não pagar taxa. Melhor pagar taxa. Só que você tem que também olhar esse outro lado. Se não olhar, toma decisões muito ruins. Né? Exatamente. Então, por isso que é importante começar. Nós nem entramos ainda no nosso assunto, né? Mas é para contextualizar, para você entender que é importante. Da onde a gente está partindo? Qual que é a ideia por trás? Tem lógica e tem conta, tem que fazer conta. Porque se você se guiar só pelo senso comum, a probabilidade de você tomar uma decisão errada é muito grande e é desperdício. A gente sabe que hoje a competitividade do mercado está extremamente agressiva. Então, há 20, 30, eu estou há 35 anos no mercado, então eu me lembro lá quando eu comecei, eu costumo brincar e dizer o seguinte, o lojista, se ele tivesse... se ele soubesse comprar, soubesse vender e tivesse juízo, ficava rico. Sim. Ficava rico, era suficiente, não é? Para tocar de barriga ali na caderneta, no olho. Né? Isso aqui vende bem, isso aqui, né? Isso aqui eu comprei no sei quão, isso aqui é o fulano, enfim. Hoje a gente sabe que isso não é mais suficiente, os custos foram subindo, as despesas operacionais, então você tem que ter internet, tem que ter sistema, tem que ter não sei o que, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então a competição está muito agressiva, muito grande, e aí você tem que refinar a sua administração e ter estratégias e ferramentas, time capacitado para que você consiga competir. Tanto que tem lojistas que me perguntam, mas no varejo ainda é um bom negócio, você acha que vale a pena? Eu digo, um excelente negócio, bem administrado, não é? O exemplo que eu dou é uma faca. A faca na cozinha, na mão de um profissional habilidoso, é uma ferramenta espetacular, imprescindível, não tem como você imaginar uma cozinha sem faca. Na mão de um assassino é uma arma mortal, né? Então o problema é a faca? Não, a faca depende de quem conduz, depende do uso, é a mesma coisa. Então quando você traz isso para um ambiente corporativo, é fundamental entender esses conceitos, né? Para contextualizar. Então realmente, como você lembrou muito bem, se perguntar, é bom pagar taxa? Depende, né? Se você... Eu comparo, sabe, como com aluguel. Sim. Né? Eu digo o seguinte, você está pagando 2.000 de aluguel aqui, onde você está, mas é limitado, não tem tráfego, para você vender você tem que buscar o cliente, é um esforço gigantesco e tal, para você conseguir vender 50 mil reais aqui. Não é? E ali tem um ponto, né, onde você vai pagar, sei lá, 5 vezes mais, você vai pagar 10 mil reais ali de aluguel, mas vai faturar 200 mil. Não é? O que é melhor? Não é? Sendo praticamente com as mesmas instalações, a diferença é porque ali está bombando, ali é o tráfego, é ponto, as pessoas quando querem o produto do perfil da sua loja vão lá. Então veja bem, você na verdade está aumentando ou está reduzindo sua despesa? Sim. Então, às vezes você reduz despesa gastando mais, porque a despesa ela tem que ser proporcional ao seu faturamento. Então, na verdade, às vezes você economiza o valor do aluguel, sim, aumentando o valor do aluguel. O 2.000 pode ser caro e o 10 pode ser barato. E o 10 é barato. Por quê? Porque com 2.000 eu pedalo para conseguir vender 50 e com 10 eu vendo 200, eu vendo 300, não é? Eu tenho um potencial. Então, proporcionalmente é muito mais barato você... Então, é importante entender isso. Na verdade, existe uma ferramenta para isso, que é o DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício, onde você faz uma puxada e saber exatamente o resultado que você está tendo, quanto que você fatura, o custo da mercadoria, impostos, despesas operacionais, fixas, variáveis, né, financeiras, se for o caso, e resultado líquido. Inclusive é um dos cursos da nossa plataforma. Um dos cursos da nossa plataforma, um dos trabalhos que a gente aprofunda na nossa consultoria é exatamente a apuração, sim, de resultado. É muito comum a gente porque chegar... É muito comum o lojista não ter ideia, né? Exatamente. Ponto de equilíbrio, você pergunta quanto é que você tem que vender para poder pagar para ficar no 0 a 0. Porque o que é o ponto de equilíbrio? Bom, até aquele determinado ponto, você está no prejuízo. De faturamento, né? De faturamento, bem lembrado. Se você... A partir desse ponto é o zero, nesse ponto é o zero. Ou seja, não tenho prejuízo, mas não tenho lucro, né? Vou faturar exatamente para pagar minhas contas. A partir do ponto de equilíbrio, tudo que eu faturar, a margem de contribuição, não é meu lucro líquido. O que é margem de contribuição? É o faturamento menos o custo da mercadoria, menos as variáveis. Despesas variáveis. Impostos da venda e as despesas variáveis, que são aquelas que só existem quando você tem a venda, tipo comissão, taxa de cartão, esse tipo de despesa que só existe porque como consequência da venda. Então,
Isso, o que sobra é o que a gente chama de margem de contribuição. Sim. Por que de contribuição? Porque é o que você vai usar para pagar as despesas fixas, que são aquelas que existem independentemente de vendas, não é? Eu chamo de despesa de existir. Então, são aquelas despesas como aluguel. Você vendendo muito, vendendo pouco, não vendendo nada, você vai ter que pagar o aluguel, tem que pagar a taxa mínima de luz, a folha fixa de salário, etc. e tal. Então, um conjunto de despesas que você paga independentemente de quanto fatura. Então, vai pagar com o quê? Com a margem de contribuição. Porque quando você vende, tem um custo da mercadoria, os impostos e as variáveis que você carrega. O que sobra, não é a margem de contribuição. Pagou as despesas fixas, desse ponto para frente, tudo que eu vender, isso aqui é meu lucro líquido. Esse é o conceito de DRE. Mas para não escapar do nosso tema, voltando ao assunto, o primeiro aspecto, então, que é importante lembrar é contextualizar. Sim. Segundo, por quê? Porque é óbvio, se você perguntar, vender à vista é bom? Claro, né? O dinheiro está aqui. Quando você contextualiza, é a pior venda que você faz, porque o cliente que compra à vista quer preço, o cliente que compra à vista compra pouco, o ticket ele chega a dar de 4 a 6 vezes menor do que um plano mais alongado de 6, 8, 10 vezes. Ou seja, quando a gente vai nas lojas, que você tira um relatório, que você estratifica o ticket por plano de pagamento, a gente vê que a venda à vista é aquilo que você lembrou bem, é de 60 a 80 reais, é a média do cliente que compra à vista. Entre 50 e 100 reais, dependendo do perfil da loja. É interessante quando você consegue ter, porque realmente é uma escadinha, né? É incrível. Você começa a ver assim, cartão em uma vez, cartão em duas, cartão em três. E o ticket vai sempre subindo. Aí você puxa lá plano de 10 vezes, o ticket está em 600 reais, 800 reais. Normalmente assim, 3 vendas do mês, 5 vendas do mês. Ou 3%, 5%, 2% do faturamento, porque... Seu ticket é absurdo, mas a quantidade... O lojista não trabalha, não vou parcelar, não vou dividir, etc. e tal. Quanto mais quando você fala em crediário. Não é? Quando a gente fala em crediário, qual que é o grande problema do crediário, do ponto de vista do lojista? A primeira dor dele. A primeira dor. Quando você fala de crediário, você tem basicamente 3 fundamentos que estão ali na raiz do problema, que é a análise de crédito, segundo, a concessão, terceiro, a cobrança. Não é? Então, quando a gente fala de crediário, você está trabalhando nesse tripé. O que é a análise? É saber se eu posso ou não dar crédito para essa pessoa. Será que vale a pena? Qual é o risco de eu dar crédito para essa pessoa para fazer a análise? Está o primeiro grande segredo, vamos dizer assim, entre aspas, do crediário. É uma boa análise. É uma boa análise, porque justamente a gente começou falando de bancos, né? Sim. O banco não empresta dinheiro olhando sua cara se é bonito ou feio, né? Exatamente. Eu pergunto, ou gosto de você, você é legal. Você é legal, ou olha para você está com cara de quem paga bem, ou de quem paga mal, etc. e tal. Ou seja, não é esse o conceito. Existe hoje tecnologia, né? Até pouco tempo, ainda é muito comum no mercado a analista de crédito, o analista de crédito. Quer dizer, aquela pessoa que fica lá, onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, me dá 3 referências, comprovante de residência, comprovante de pagamento, etc. e tal. Vai dar seu score no SPC. Aí consulta os birôs de crédito e tal, e dá uma olhada para tua cara, dependendo do quanto você ganha, vai te dar um limite para que é a concessão, como a gente diz, né? Que é quanto você pode gastar comigo aqui. E a terceira depois é a cobrança, o recebimento, o acompanhamento disso aqui. Não é? E hoje não é mais o conceito de porcentagem da renda. É um conceito antigo, não é? Quando você fala de concessão e análise de crediário. Não é? Por quê? Porque não importa quanto a pessoa ganha, importa o perfil de consumo. Isso é que é importante entender. Então, quando você fala crediário é bom ou ruim, depende. É a história da faca, a comparação da faca que eu fiz. Não é? Se ele estiver bem administrado, não é? Como que pode ser bem administrado nessa área? Primeiro, não é essa história da pessoa ali olhando e tal, não é? Quanto você ganha? Você ganha 10 mil reais por mês? Então eu vou te dar 3 mil de limite aqui na loja e tal. E às vezes eu olho para a Dona Maria, que é uma diarista, às vezes, ganha lá, a renda dela lá é 1.500, 2.000 reais por mês, não é? Então, aí, por esse conceito, é olhar para não, então eu não posso dar, vou dar no máximo X para ela, 10, 20 reais para ela, de limite aqui. E não é isso. O que é que impacta na análise e na concessão? Perfil de consumo.
Tem gente que ganha 20 mil reais por mês e quer andar de Porsche, quer viajar para a Europa todo ano, quer morar não sei aonde, quer tomar uísque importado não sei das quantas, e etc, etc. Não dá, né? Então, a pessoa tem uma renda alta, mas ela gasta mais do que pode, mais do que deveria, então acaba sendo uma pessoa de altíssimo risco, Sim. apesar de ter uma renda alta. E às vezes você pega o exemplo da Dona Maria, que eu estou trazendo aqui, né? E ela só compra o que ela pode pagar, ela é disciplina. Não, meu filho, eu vou comprar aqui, eu só posso levar isso aqui e tal. O nome dela é ouro, ela não vai sujar por nada. E né? A única coisa que ela tem, como eles costumam dizer, a única coisa que eu tenho, meu filho, é meu nome, eu preservo, eu cuido, Sim. e eu só vou comprar aquilo que eu posso pagar. Então você pode dar a loja de limite para ela. Não, compra o que quiser aqui. Ela só vai comprar aquilo que pode. Percebe? Então, existe um outro critério de análise que é perfil de consumo. Então, para quem que eu realmente tenho que monitorar mais de perto e para quem que eu posso deixar mais fluido, mais à vontade para comprar, porque a pessoa tem um perfil de consumo mais responsável e, com isso, uma liquidez maior, ou seja, uma inadimplência muito baixa. Porque o grande problema, quando a gente fala desses 3 pilares da análise de crédito, da concessão de crédito e da cobrança, é a inadimplência. Esse Sim. é o grande medo, a palavra-chave aí assustadora da questão, né? Quando você fala de crediário, e a inadimplência, né? E veja bem, inadimplência, eu vou dizer outra coisa aqui que assusta, inadimplência é uma bênção, né? Quando eu digo isso, muita gente fala assim, como assim, menino? Me explica isso, porque minha cabeça bugou aqui. Como assim, inadimplência é uma bênção? É a mesma história do exemplo que eu dei do aluguel. Né? Por quê? Vamos lá, vamos raciocinar. Eu tenho Sim. certeza que se a pessoa parar 2 minutinhos... Aqui eu acho importante, assim, quem tiver aqui prestar bem atenção, largar o celular de lado, você vendo no computador, ótimo. Porque aqui realmente é o pulo do gato. É o pulo do gato, é onde... A gente vai quebrar esse mito da inadimplência, né? Exatamente. Primeiro, é importante entender o seguinte, é fácil você não ter inadimplência, é só você não dar crédito. Se você não der crédito, a inadimplência é zero. Não é? É a mesma coisa que do exemplo do aluguel que eu dei. É fácil você baixar aluguel. Ou não aceitar cartão para não pagar taxa. Não vou aceitar, não pago taxa de cartão, não aceito cartão de crédito. Para que você vai vender? Você vai vender nada, você vai vender muito pouco, você não vai conseguir competir no mercado, você não vai ter. Então, quando você não tem um volume de faturamento, as suas despesas é só o que você tem. Por quê? Porque você tem um conjunto de despesas que eu chamei de existir, que são as despesas fixas. Se você vender muito, vender pouco, não vender nada, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar a internet, você vai ter que pagar a mensalidade do seu contador, a mensalidade do seu sistema. Você tem um conjunto de despesas, não é, que elas estão aqui. Se você não fatura nada, elas são significativas. Então eu preciso alavancar meu faturamento para que eu dilua as minhas despesas fixas, não é? De maneira que eu rentabilize a minha operação. Isso a gente chama de ganho de escala. Ganho de escala é isso, é você alavancar faturamento diluindo despesas fixas. Então entender isso aqui é que é importante. Então é a mesma coisa que você falar, eu não pago taxa de cartão. Quando você não paga taxa de cartão, a tua venda vai despencar, o ticket vai ser muito baixo. Porque você vai peneirar e vai pegar um pedacinho do mercado. Não é? Se você amplia, se você coloca cartão de crédito, você vai multiplicar sua capacidade de faturamento. Você vai abraçar muito mais clientes e muito mais oportunidades de venda, inclusive alavancando o seu ticket para muito mais. É só você olhar aí na sua loja, como eu costumo dizer, não acredite em mim, cheque, olhe, tire o relatório, monitore, faça as suas contas na sua própria loja. Números, né? Exatamente, para você tirar suas dúvidas. E quando você vai para o crediário, aí é que está o pulo do gato. Então, por quê? Você vai ter uma inadimplência? Vai, mas sempre, para quem vende a prazo, vai ter inadimplência, ainda que você trabalhe com cartão de crédito. Muita gente fala assim, como assim, Emiliano? A inadimplência é pré-fixada. Porque o que é uma inadimplência pré-fixada? Você, quando faz um contrato com a sua adquirente, com a sua administradora de cartão de crédito, você estabelece lá uma taxa. Não é? Então, se eu vender, por exemplo, R$100 parcelado em 5 vezes, eu não vou receber 5 de 20. Eu vou receber 5 de 20 menos a taxa. Ou seja, já vai haver uma dedução, uma, entre aspas, inadimplência, porque é uma taxa pré-fixada que eu contratualmente negociei com a minha adquirente. A diferença é que com o meu crediário eu vou ter que administrar, vai depender da qualidade da minha análise. Não é? E aí muita gente me pergunta, Hermelino,
como fazer, como analisar por perfil de consumo para que eu consiga ter uma boa análise, né? Uma das alternativas, não é você, por exemplo, a gente tem um parceiro hoje com tecnologia extremamente avançada, que é o que a gente chama de robô de crédito. Hoje as grandes financeiras têm a inteligência artificial trabalhando, então são ferramentas poderosíssimas que elas medem exatamente a capacidade de assumir compromisso no crediário com uma velocidade espetacular. Qual é o tempo médio de análise? Uns 3 segundos, né? De 3 a 5 segundos você tem aperta um botão e outra. Basta o CPF. Então não justifica mais o lojista não ter, não utilizar essa tecnologia que hoje existe disponível no mercado. Nós, inclusive... Como você estava voltando lá no início, falando dos fundamentos, né? Sim. Que é a parte da análise. No modelo tradicional, você vai ter que ter uma série de funcionários, tem que ter toda uma estrutura. Analista, treinamento, ferramenta, pagar consulta de SPC, lá, etc. uma sala e tal. disponível para Exatamente. isso, né? Então, hoje existe, você consegue racionalizar esse custo, então não justifica, né? A questão é olhar se a tua loja tem perfil para crediário. Segundo, você tem ferramentas hoje disponíveis, né? Inclusive, a gente indica a Meu Crediário como um parceiro da gente aqui do canal. Nós estamos o quê? Há quantos anos com eles já? 5, 6 anos aí de parceria. Rodamos o Brasil todo, temos lojistas no Brasil todo usando a ferramenta. Então, não justifica. Não tenho. A pergunta que fica é, por que crediário? Sim. Eu acho que essa é a grande questão. Não é? Porque quando você compra... Você tem um instrumento terceirizado? Tem o cartão de crédito. Não é? O cartão de crédito você pode implementar planos de pagamento, porque o plano de pagamento, antes de mais nada, é entender que é uma ferramenta de ticket, porque o cliente que compra a prazo, o cliente vai comprar um tênis de R$600, o que ele pensa? É 10 de 60. Dá para mim, eu vou levar. Não é? Agora, quando você fala R$600... Que é a questão do perfil do consumidor, né? O consumidor médio brasileiro é uma renda limitada, ele não tem capacidade de consumo à vista. Então, assim... Agora imagina uma concessionária de automóveis, imagina uma construtora vendendo apartamentos, né? Como que você vende apartamento? Como é que você vende automóvel? Como é que você vende as empresas de eletro? Televisão, celulares, né? Você tem um equipamento de 5 mil, 8 mil reais, não é? Como é que você vende? Você tem que fazer caber no bolso do cliente, aí ele compra, não é? E aí é que tá, quem é o seu concorrente? Qual que é o tamanho desse bolso? E quem é o seu concorrente? O seu concorrente é quem está disputando a renda do seu cliente. Se você trabalha com... eu tenho uma loja de confecção aqui, minha loja trabalha com moda. Pois é, o que tem a ver a loja de eletrônico? Cara, se o cliente vinha na sua loja para comprar uma calça jeans, sei lá, uma camiseta, um tênis, e ele passou antes ali numa loja de eletro, comprou um freezer novo, uma TV nova, um celular, o último modelo que saiu, e detonou o limite do cartão, ele vai dizer assim, cara, ele não consegue consumir roupa, plano de saúde, eletrônico, celular, os consumos normais, restaurante, viagem, não dá, a renda não é suficiente. Então, quem compete pela renda é que é o seu verdadeiro concorrente. Às vezes a gente fica achando que é só a outra loja que vende a mesma coisa que você, e não é. Estar preparado para isso é que é importante. Não é você ter uma ferramenta para disputar a receita futura. Se eu esperar o meu consumidor receber para vir na minha loja gastar, que é, no caso, a possibilidade da venda à vista, né? Não é? Já pegaram. Não é? Tanto que uma pergunta que eu faço assim, padrão quando eu estou nas minhas palestras, qual é a primeira coisa que você faz quando recebe seu salário? Adivinha o que eu escuto? Pago meus boletos. Pago meus boletos, pago minhas contas. É óbvio. Né? Aí eu pergunto, você compra à vista? A resposta sempre é se sobrar. Né? Aí eu pergunto para o lojista, você quer disputar a sobra ou você quer disputar o filé, o bolo? Não é? Então é importante entender seja um boleto. Isso. Exatamente. Você quer disputar? Seja um boleto na vida do seu cliente que ele te dá prioridade. Quando ele recebe, a primeira coisa que ele faz é pagar os boletos. Depois, se sobrar, ele consome à vista. Né? Mas aí fica ainda aquela pergunta, ok, mas qual a diferença entre você trabalhar com o cartão e o crediário? Existe a venda no cartão, ela é fabulosa, ela é magnífica, ela é realmente uma ferramenta poderosa. Hoje eu diria até indispensável. Indispensável, né? Fundamental nos planos alongados para que você disponibilize para que a sua equipe consiga realmente trabalhar. E plano de pagamento é no showroom, é no atendimento. Muita gente acha que é no caixa oferecer, não, você quer fazer em 10 vezes, não é ali.
é lá a hora que você está atendendo, que você leva para um provador, que você traz uma mercadoria, que você mostra o valor da parcela. Olha, essa calça aqui, ó, você gostou dessa calça, dessa blusa aqui, tal, dessa camiseta? Olha, vou somar aqui. Ó, se você fosse levar isso aqui, quer saber? Ó, vai dar 10 de 65. O cliente olha, pô, realmente não pesa para mim. Né? Tanto que fica pesado para você 65 na parcela, eu posso fazer em 10 de 65 para você. O cliente olha e fala, não, vou levar, gostei. Percebe? É diferente quando o cliente fala, não, ficou 650, o cliente fala, não, peraí, que eu tenho outras coisas para pagar. Então, vou levar só isso. Deixa isso aqui, vou levar só isso aqui, e derruba o ticket. Então, é fundamental. Então, o plano de pagamento ele é estratégico para você trabalhar. Segundo, qual a diferença, então, entre o cartão e o crediário? A pergunta que eu faço sempre para os lojistas. Eu tenho um cliente que tem um cartão X, ele tem um limite bom lá. Você é dono desse limite ou ele pode gastar no seu concorrente? A sua loja é uma sapataria. Então, ele pode gastar, ele pode encher o tanque do carro? Pode. Ele pode comprar um celular? Pode. Ele pode usar na padaria? Ele pode comprar um pacote para ir para Paris, conhecer Paris? Pode. Então, ou seja, aquele limite é de quem pegar, né? Ela não tem um relacionamento de exclusividade. Quando você fala de crediário, a coisa muda de figura. Esse é o ponto estratégico. Sim. É uma ferramenta de fidelização. Então, é estratégico a loja que constrói uma carteira de clientes. Então, o primeiro diferencial é você alavanca ticket. O ticket, ele realmente... o cliente que tem um instrumento de crédito relacionado com a loja, primeiro ele dá preferência. Não é? Então, aí você pode falar, mas crediário, mas Emeline, pensa bem, e as grandes redes? Né? Você pode olhar as grandes redes, elas mudam o nome, empacotam com uma embalagem sensacional, um nome de preferência em inglês, né? Sim. Que é meramente crediário. É um cartão private label, né? Com um nome bacana e tal. É um instrumento de crédito próprio que a loja tem, que ela fornece, que ela disponibiliza para os seus clientes com diferenciais. Né? Hoje você vai em redes aí, tem rede que te dá 10% de desconto se você já tem um cartão da loja? Não tem. Se você fizer agora 10%. Na primeira compra, te dou 10% parcela em 8 vezes. Né? Percebe? Porque ela está comprando aquele cliente ali para dar um instrumento de crédito vinculado, onde aquele cliente só pode gastar aquele limite naquela loja. Essa é a diferença. Tem um termo que é o CAC, né? Custo de aquisição. Custo de aquisição. Você pode gastar com marketing, pode contratar não sei o que lá, ou você pode fazer esse investimento e trazer esse cliente que, com esse limite, ele só pode usar na sua loja. Então, a gente defende muito. Agora, eu volto a lembrar, tem que analisar. Eu comecei o nosso papo hoje aqui dando um exemplo de uma loja que eu disse não. O lojista queria botar crediário lá, porque quando ele olhou as outras referências, né, as outras empresas, que ele olhou o resultado e falou, cara, eu quero isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Né? É tipo assim, olhou para os bancos, olhou para as administradoras de cartão de crédito, são mega corporações mundiais poderosíssimas, fazendo o quê? Exatamente isso, dando crédito e vendendo dinheiro. Né? Então, eu disse... queria entrar nesse jogo. Eu quero entrar também, mas não era o caso deles. Agora, uma boa parte das lojas tem condições, lojas de eletro, lojas de confecção, lojas de utilidades, não é? Tem condições, as lojas de departamento, nossa, cria um diferencial poderoso para realmente atrair, alavancar faturamento, fidelizar o seu cliente, porque é isso que fideliza, é você ter a mercadoria legal na sua loja, preço, você não consegue fazer milagre, preço sabe, você tem que ter margem, se você não tiver margem, você quebra. É melhor nem vender, né? É melhor nem vender. A razão da loja existir é vender e a obrigação da loja é ter lucro. O lucro é o oxigênio da loja. Uma loja que não tem lucro, ela quebra, ela fecha, ela não subsiste, porque lucro é fundamental. Então, a loja tem que ter venda e tem que ter lucro. Então, é fundamental entender o jogo para que você consiga competir. E aí, boa vontade não paga conta. Não é só boa vontade, não é só foco e fé. Claro, foco, fé, boa vontade são pré-requisitos. Agora, se você não tiver estratégia, se você não tiver ferramenta, se você não souber adequar o seu mix,
precificar corretamente, de uma margem que seja competitiva e ao mesmo tempo gere os resultados que você precisa gerar na loja, capacitar o seu time, adequar o seu mix de maneira a atender o seu público-alvo, entendendo disso, né? Cobertura e giro, isso é fundamental. Tem muito lojista que não controla, não? O que é cobertura e giro? É a quantidade de estoque na proporção do que você vende, amplitude e profundidade, que é outro tópico que os lojistas não monitoram, não é? Mais para frente a gente aprofunda isso. Aliás, é um tema interessante para a gente trazer no nosso próximo... Se for aprofundar, a gente não sai daqui hoje. A gente não sai daqui hoje, são temas que realmente... Horas e horas aí de discussão. Porque, sem dúvida, não é? Agora, é fundamental o lojista entender que esse é o game, esse é o jogo, não é? Voltando àquela pergunta no começo do nosso bate-papo, varejo ainda é um bom negócio? É um excelente negócio. Agora, precisa ser administrado, não dá mais para tocar de barriga, no olho, no achismo, sabe? Como a gente vê, tem que crescer 10%. Por que não é 20, ou 12, ou 5? De onde você tirou esse 10? É chute, sabe? Não dá para ser assim. Às vezes tem loja que a gente chega, eu vou conversar com o lojista, não, porque eu tenho que ter aqui, a meta desse mês é tanto, porque eu tenho que crescer 10%. Aí você começa a analisar, ele tem espaço para crescer 30%, 40%, né? Mas ele não faz a menor ideia de onde tirar uma análise horizontal, uma análise vertical, ticket, como que ele vai alavancar ticket, como é que ele vai melhorar a taxa de conversão, não mede taxa de conversão, né? não monitora esses indicadores. Então, eu fico com pena, porque um lojista, quando prospera, ele distribui prosperidade, gera emprego, distribui renda, né? Ele movimenta a cadeia produtiva de mercadorias. Como é importante a prosperidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem distribui renda é o empreendedor, é quem está ali gerando emprego, pagando salário, fazendo com que essa roda gire, se movimente, não é verdade? E esse colaborador que recebe salário, que ganha bem, ele vai consumir no mercado, ele vai comprar, dar uma educação melhor para o filho, e etc, etc. Quer dizer, então é uma necessidade você prosperar, não é nenhuma questão de, às vezes a gente acha que é questão de egoísmo, a pessoa querer crescer, não é. A sociedade precisa do sucesso desse empreendedor para que consiga realmente fazer. Esse é o jogo, esse é o modelo que nós estamos inseridos, não é? E se você não tiver estratégia, não tiver ferramenta, não tiver conhecimento para que consiga realmente administrar de maneira adequada a sua loja, como é que você vai competir nesse cenário cada vez mais competitivo? Enfim. Eu queria retomar a questão da inadimplência. Boa. Porque a gente falou ali, né, que é um custo associado e tal. E normalmente é o que assusta o lojista, é essa questão que vou, entrega a mercadoria, o cara vem aqui, paga uma, não paga o resto, levou a minha mercadoria, eu paguei, agora vou ter que pagar, e uma parte vai ficar para trás, e agora como é que eu faço? E por causa disso ele, né, não tem a operação do crediário. Sim. Né? Então imagino que é o principal fator aí impeditivo ou da pessoa começar a operação do crediário, sim, ou então é aquele crediário muito restrito, né? Não, aqui é só para quem eu conheço, é só para... Aí tem aquela questão que você citou do perfil, né? O perfil de consumo e tal. Exato. Eu acho interessante a gente aprofundar essa questão para ficar bem claro do que a gente está... Por que a gente está propondo isso aqui, né? Ótimo. Eu estava falando, me ocorreu aqui alguns exemplos de consultoria que a gente fez, né? Para... mais uma coisa... mais uma afirmação disruptiva que eu vou fazer aqui, que quando eu falo, o pessoal fica doidinho assim. Nós já fizemos quantas consultorias para aumentar a inadimplência. Sim. E aí parece... muita gente surta quando eu falo assim. Lembra sempre, contexto. Calma que vai fazer sentido. Vamos contextualizar agora para entender o que eu estou dizendo. Eu volto àquele ponto que eu já comentei. É fácil não ter inadimplência. É só você não dar crédito. Não dá crédito, você não tem inadimplência. Inadimplência
é zero. Você vai receber tudo bonitinho e tal. Só que sua venda vai ser desse tamanho, você não tem capacidade de competir no cenário. Sim. Então, é o famoso deixar dinheiro na mesa. Deixa dinheiro na mesa, exatamente. O cliente está ali querendo consumir, tanta porta para entrar, entrou na sua, em vez de você colocar um tapete vermelho e... Você dá com a porta na cara dele. Você dá com a porta na cara dele e dá um sonoro não para ele, né? Ou seja, vai para o meu concorrente que eu vou ficar aqui reclamando da vida, né? É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Ok, então, só que quando você dá crédito, você vai colocar uma inadimplência. Aí é que está o segredo. Então, a inadimplência, ela é absurdamente saudável desde que ela esteja calibrada. Então, a inadimplência a gente calibra. O que significa isso na prática? Não é? O que é calibrar uma inadimplência? Eu vou voltar com o exemplo do aluguel, que eu acho que é mais simples de entender. Não é? Você faz, bom, se eu pagar 2 mil de aluguel, onde é que eu vou me instalar? Pegando aquele exemplo que eu trouxe anteriormente. Procurar um ponto onde eu possa pagar 2 mil de aluguel. Porque eu tenho que pagar o mínimo de aluguel possível, né, para a operação da minha loja. Eu vou achar num bairro distante, onde não tem nenhuma loja lá, mas também não tem cliente. Né? Então, lá eu vou pagar baratinho, lá eu vou pagar esse valor aqui num salão até grande, mas num canto lá de um bairro que não tem ninguém. Né? E aí, se eu sou seu consultor, eu vou olhar para você e vou dizer assim, gente, olha, você vai realmente o aluguel é barato, mas quanto é que você vai ter que gastar para botar cliente aqui? Ou quanto é que você vai faturar se você ficar nessa economia? Você não vai faturar nada. Sim. Então, o teu negócio vai ficar comprometido e você não vai conseguir nem subsistir. Ou vai ficar aqui trocando 6 por meia dúzia. Então, é melhor, às vezes, você assumir um ponto melhor, um ponto que vai te custar um pouco mais, dentro dos limites da tua capacidade de investimento, mas aqui você vai gerar um resultado altamente favorável, gerando lucro para a sua operação, não é? O raciocínio é exatamente o mesmo. Então você chega, às vezes eu vou conversar com um lojista que até já tem crediário, né? E eu pergunto, como é que está a sua inadimplência? Não, minha inadimplência aqui é 2%. Né? Primeiro, o que é inadimplência? É importante contextualizar também o que é inadimplência. Né? Eu me lembro, dentro nos meus seminários, já há muitos anos, um lojista de uma rede lá de São Paulo que fez a seguinte colocação. Ele era justamente o diretor da área financeira da rede. Ele disse assim, o meu cliente perfeito, o meu cliente ideal na minha loja, nas minhas lojas, uma rede acho que umas 30 e poucas lojas, enfim. Ele disse assim, é o cliente que paga religiosamente com 15 dias de atraso. Eu lembro que todo mundo começou a rir e ele explicando por que esse meu cliente é o cliente ideal. Então é importante diferenciar muito bem o que é atraso e exatamente, né? Para chegar na explicação, na definição do que seja inadimplência. Então, quando ele disse assim, que todo mundo começou a rir, ele disse assim, é uma aplicação que não tem banco, não tem aplicação que remunere o juro que eu cobro. Por quê? Primeiro, importante entender qual é o ticket da parcela, não da compra, da parcela de crediário. É 60, 70, 80 reais. No varejo... É o típico, né? É o típico. Então a pessoa gasta lá 600 reais, mas ela parcela em 10 de 60. É um exemplo aqui, né? Fazendo conta de botequim. Né? 10 de 60. Ela atrasou 15 dias, ela vai na loja, você vai cobrar 65. Né? 2% de multa, 2% de multa, mais um jurinho aqui e tal, você cobrou 65. Ela vai pagar 5 reais, ela vai pagar aquilo... Quando você olha percentualmente, deu 8%, né? 8,5% para 15 dias. Onde é que você vai aplicar para ganhar? Né? A Selic agora está 15 ao ano. Né? Percebe? Então é uma taxa de remuneração, uma aplicação que você... Enfim, então... Primeiro, tem que entender... do crediário também que ele tem essa característica e muitas vezes... Que é o outro lado que as pessoas olham na inadimplência, mas tem esse outro lado todo, né? Não analisa, não entende. Então, é importante entender isso. Depois, então, primeiro, isso é inadimplência? Não. O que nós chamamos de inadimplência? Eu gosto de tratar inadimplência, porque é o seguinte, a carteira do mês, ela tem um atraso altíssimo. Sim. É na faixa de 35%, 30%. Um número muito é um número comum, alto. Né? Você tem 50 mil para receber, você pode ter certeza que você vai receber 70%, 65%, 70% no mês. Esse mês a minha carteira de crediário é 50 mil para receber. Então eu vou receber o quê? Uns 35. Mais ou menos isso. De crediário. 15 mil vai ficar para trás.
de atraso. Mas com 15 a 20 dias, isso cai pela metade. Naturalmente, você cobrando ou não cobrando, isso naturalmente já... A pessoa vem e paga. A pessoa vem e paga. E vai pagar essa taxinha de juros, essa multinha e tal, não sei o quê. Então, isso aqui é show de bola, é muito bom. E vai ficar aí para trás um percentual. Que a gente começa a monitorar efetivamente como inadimplência. Evidente que aqui você já tem toda uma estratégia de cobrança, até contato, tal, fazer o acompanhamento em toda a gestão que você faz aqui. Mas inadimplência, eu chamo, quando você já tira o relatório daquilo que está com 90 dias de atraso. Esses 90 dias já é uma inadimplência que a gente chama de inadimplência 90. É a inadimplência que a gente efetivamente considera como, entre aspas, muitas aspas aqui, mas vamos chamar de perda, é a inadimplência 180. Por quê? É a que já está a 180 dias de atraso. Porque a pessoa que atinge 180 dias de atraso, por experiência, é de difícil recuperação. A recuperação é muito pequena. É a pessoa que já atrasou, já foi cobrado, o nome já foi já pôs no SPC e tal, né? Quando que ela paga, geralmente? Quando ela precisa limpar o nome, ela precisa fazer um financiamento no banco, ela precisa de alguma coisa, aí ela vem na loja para fazer um acerto, tá? Uma renegociação e acertar a vida. É 3, 4% de recuperação no mês que você vem recebendo dessa inadimplência 180. Então, como eu disse, é calibrar isso. Qual é a inadimplência adequada que, se eu enrijecer demais a minha análise, o meu critério na concessão, não é? Como a meu crediário classifica, A, B, C, Sim. D. O que é isso quando você faz uma análise? Bom, cliente perfil A, o risco de inadimplência é 2%. Né? Ou seja, nada, é desprezível o risco de inadimplência. 98% do cliente que tem esse perfil paga em dia. Não é? Então é o meu cliente A. Meu cliente B, o risco de até 5%. Cliente C, e assim vai. E tem o D e o E, que são os clientes com 30% de risco, né? De alto risco de inadimplência. Né? Ok, eu vou calibrar aqui qual é a calibragem adequada. Se eu liberar para até o C, por exemplo, né, quanto que eu vou alavancar de faturamento, quanto que vai crescer o meu faturamento e quanto que isso vai me gerar de custo. É mais ou menos a conta do aluguel, voltando para o exemplo do aluguel. Cara, eu vou passar um aluguel de 2 para 10, nossa, olha quanto vai subir meu aluguel. Sim, mas e quanto vai subir o faturamento e que lucro que vai dar nessa operação e nessa aqui? Sim. É essa a conta que a gente tem que fazer. Então, não é... por isso que eu digo de calibragem. Você Sim. vai calibrar a inadimplência monitorando o resultado efetivo que você vai buscar. E é perfeitamente possível você calibrar na concessão se você tem uma ferramenta que te dá um instrumento. Então, é saber se modernizar, é se organizar, entender a gestão, para disponibilizar a ferramenta para o seu vendedor, fidelizar o seu cliente, criar diferenciais dentro da sua loja, alavancar a produtividade com faturamento muito mais alto. Não é aumentar a quantidade de clientes, é aumentar o aproveitamento do cliente que já é seu, que já está dentro da sua loja, que entrou. Então você melhora a sua taxa de conversão, ou seja, aqueles clientes que entram, que sairiam sem comprar, você reduz, porque você consegue fechar mais vendas, ou seja, a sua taxa de conversão sobe, o valor médio da venda feita sobe porque você tem um instrumento de crédito para alavancar o ticket, ou seja, esse cliente quando compra gastar mais na sua loja, comprar mais itens e itens mais caros, não é? Com isso você alavanca e, fundamentalmente, fideliza, você gera, o crediário tem a grande vantagem da recorrência, né? Apesar de que hoje muitos já querem um meio eletrônico, manda o link para mim, o link de pagamento, etc e tal, mas ainda assim, o vínculo com a sua loja... Mas ainda está uma comunicação ali com a loja, com a sua loja, não é? Então você mantém um vínculo de comunicação todo o histórico que você mantém do cliente, né? E lembrando que o limite que ele tem na sua loja, ele só pode gastar na sua loja, ou seja, é uma ferramenta de fidelização poderosíssima. Então, entender de mecanismos de análise e concessão de crédito, entender de apuração de resultados. Então, eu acho interessante que nessa hora da análise, porque eu entendo a dor do lojista na hora que ele fala assim... Com certeza. Eu comprei, eu escolhi essa mercadoria, fui lá com tanto carinho, aqui me empenhei... O cara levou e não me pagou. Né? Só que eu acho que, assim, quando você passa a ter a visão financeira da coisa, né? Esse faturamento me gerou isso aqui de lucro com isso aqui de custo. Né? Exatamente. Então, quando você passa a ter essa visão, essa dor se dilui também, né? Porque
Justamente assim, você está melhorando o seu lucro, está melhorando o seu resultado, colocando mais dinheiro no bolso. E chorando. Chorando, mas digo assim, mas quando você assim, então você tira essa trava assim, que você está... Um cliente realmente vai levar lá aquele meu tênis ou o vestido que eu investi aqui e não me pagou. Exato. Só que você trouxe uma série de outros clientes que levaram um monte de outras coisas, que te pagaram, que agregou, ou pagou com esse... Que alavancou. Esse crédito com juros. Inclusive até existe ainda, que nem foi citado ainda, mas assim, tem esse juro do atraso e tem um financiamento com juro, né? Sim. Então, que é muito comum, né? Até 4 ou 5. Crediário com juros, Sem juros de 5 a 8, 10, 12. Você pode montar isso, Exatamente. Então, você tem o juro para financiar, o cara paga, ele te paga o juro de atraso. Exatamente. Renegociação que você pode. Tem loja e a gente pega inadimplência negativa. Né? O que é inadimplência negativa? O que ela recebe de juro na venda é maior do que o que ela deixa de receber. Ela acaba gerando spread, não é? O juros supera a inadimplência, aquilo que ela deixa de receber. Né? Então, são planos, também bem lembrado, que você pode montar um plano até 5 vezes sem juros, de 6 a 12 com juros, de 6 a 10, enfim, aí você monta um escalonamento e isso facilita, o cliente olha o valor da parcela, é o tal do parcelas fixas, né? Tem os 100 juros e 8 vezes fixas, né? É bem comum a gente ver isso aí, mas é uma maneira de você comunicar e põe uma taxinha ali que para o cliente pode ser insignificante, mas para a loja é muito representativa e acaba equilibrando também uma das ferramentas, fora o juro de recuperação, que é na cobrança, né? Quando a pessoa vem pagar o atraso, que ela paga um juro de cobrança. Existe até o refinanciamento, né? O refinanciamento. Você pega aquele montante, refinancia, parcela mais em tanto e tem um jurinho. Isso, a pessoa ficou devendo, vem na loja, não, vou fazer o seguinte, vou reparcelar para você, vou botar um liberar jurinho um pouco aqui, do seu limite e aqui, tal, reparcela e tome o juro em cima. Então, é mais um spread que você consegue colocar em cima, etc e tal, né? Mas me lembrou, você estava falando isso aí, me lembra de um lojista, eu estava atendendo uma rede de lojas com consultoria, e o lojista estava reclamando, tirou o relatório lá, olhando a inadimplência, né? Aqui, ele falando, com o relatório não, assim, aqui onde está meu dinheiro. Títulos a receber em atraso dos últimos 10 anos. Isso, né? Tirou lá a carteira, né? O saldo da carteira, tudo que ele tinha. E ele olhou lá, deu lá um valor significativo, evidentemente, era uma rede de lojas. Ele olhou assim e falou para mim, aqui, Hermelino, ó, aqui o meu dinheiro, onde é que tá, né? Aí eu estava com o relatório de despesas também, peguei o montante, tirei o aluguel dos últimos 10 anos também, né? Eu mostrei para ele e mostrei, aqui onde está seu dinheiro, o que você pagou de aluguel, aqui a folha de pagamento, aqui onde está seu dinheiro, né? Aí ele me olhou assim, aí na hora ele entendeu. Falei, isso é uma despesa operacional, como é o aluguel, como é o imposto, como é a folha, não é? Como é o consumo de materiais aqui que você utilizou para operar. Então, a inadimplência, ela é exatamente um dos componentes da sua despesa operacional. Precisa entender isso aí. É fácil você tirar essa despesa, como é fácil você tirar a folha. Demite todo mundo e fica você aqui atendendo seus clientes, abrindo a loja, limpando, comprando, recebendo, não é? É a mesma coisa. Percebe o que eu estou dizendo? Então, entender a estrutura operacional de uma empresa é o que vai fazer a diferença entre você prosperar ou você ter dificuldade de competir nesse cenário. Não é? Especialmente hoje com esse grau de competição, de profissionalismo, que cada vez aumenta mais. Aumenta a competição e aumenta o custo. É um movimento que está começando, essas plataformas digitais começando a financiar para os clientes, né? Exato. Estão entrando. Então você vê que assim... Você pega hoje um Mercado Livre, por exemplo, um marketplace poderoso, ele já está oferecendo crediário. Ele fica ali, se você tem o Mercado Pago, se você tem uma conta lá, ele vai te oferecer crédito, não é? Então... Compre e parcele comigo, né? Não é nem mais no meu cartão, né? Não, percebe que eu estou... E você vai deixar, não vai competir. Percebe? Então, existe um espaço gigantesco desde que o lojista entenda, se profissionalize, não é? E para isso eu quero lembrar você, primeiro, nós somos um escritório de consultoria, nós atendemos redes de lojas do Brasil todo, não é? Prestando esse serviço de ajudar o empresário a organizar melhor, a ser mais competitivo e realmente capacitando... Basicamente nas 3 áreas. Você precisa... Quais são essas 3 áreas? A razão da loja existir é vender. Vender. Não é para isso que você abre uma loja. É para vender.
Vender o quê? Você precisa de mercadoria. Então, ter um planejamento, comprar é mais difícil que vender, por incrível que pareça. É difícil você acertar as compras, cobertura, né, definir o mix adequado, né? A amplitude e a profundidade. A amplitude é a quantidade de categorias que você tem, profundidade é a variedade em cada categoria. Então, isso é uma exponencial. Se você não tiver um bom planejamento, você vai se entupir de mercadoria, pegar seu lucro, mandar para o fornecedor e ficar desesperado atrás de dinheiro. Não é? Aliás, nós falamos disso no episódio passado. Não é? Se você não viu, vai lá, dá uma olhada lá que a gente aprofunda. Cadê meu dinheiro? Né? Cadê meu dinheiro? E tem muitos vídeos no canal onde você pode se aprofundar. Mas, se você quer realmente se preparar para isso, não é? A terceira, só para completar aqui, a razão de existir é vender. Vender, você precisa de mercadoria, ou seja, é o departamento de compras. Para comprar, você precisa de dinheiro. Então, é a retaguarda administrativo e financeiro. E dinheiro entra por onde? Entra pelas vendas. Então, você tem esse é o tripé fundamental que o lojista precisa dominar. Apuração de resultados, plano de contas, DRE, fluxo de caixa projetado, precificação corretamente, saber calcular ponto de equilíbrio. Então, a gente é um monte de coisas, mas é um conjunto de passos. Cada uma é simples. Não é? Desde que você entenda, que você olhe, que você tenha a ferramenta certa, você vai conseguir entender e organizar a sua loja. Tanto que eu digo assim, melancia a gente come em fatias. Então você olha para uma melancia e fala, nossa, eu não dou conta de comer uma melancia. E uma fatia? Ah, uma fatia eu gosto. Então você tira uma fatia e é assim que você vai administrar a sua loja. Se você quiser se aprofundar, entre no nosso site, falandodeloja.com.br. Eu tenho uma plataforma completa com o nosso suporte. O Bruno cuida da nossa retaguarda, do nosso suporte. A gente tem uma estrutura para realmente proporcionar a você aquilo que você precisa, que é o Exclusive Premium. O que eu fiz? Nós temos 17 cursos na plataforma com tudo que você precisa do essencial para administrar a sua loja. Definir mix de produto, a gestão de categoria, planejamento de compras, de verbas de compra, quanto que você tem que ter disponível para comprar, como fazer esse cálculo, como controlar meta, como treinar gerente de loja, como treinar o time de vendas, a equipe de vendas, não é? Técnicas de vendas, como treinar liderança, é fundamental, não é? Gerência é administração, liderança é condução, como é a melhor maneira, quais são as ferramentas para você engajar o time, para que a gente sabe que todo e qualquer projeto, por melhor que seja, vai ser transformado em realidade por uma equipe. Então, a equipe é fundamental, precisa estar capacitada, precisa estar motivada, precisa estar orientada, precisa ter feedback. Então, como você se preocupar com isso tudo, a parte de apuração de resultado, etc, etc. Não é? A gente preparou isso numa linguagem simples, prática, que você rapidamente consegue implementar. Não é? E, se você precisar de consultoria, entre em contato com a gente, entre no nosso site, tem lá o nosso telefone, e a gente pode avaliar a possibilidade de prestar um serviço de consultoria para a sua loja também. Não é isso, Bruno? É isso aí. Eu acho assim que, então, a nossa ideia aqui com esse vídeo de hoje, com esse nosso papo de hoje, foi quebrar um pouco essa ideia o estigma, né? O estigma que tem, esse mito atrás. E sempre aquela questão assim, como foi o crediário, essa questão da contextualização, né? Exato. Uma coisa que a gente bateu muito. Nada sem contexto tem um significado verdadeiro. Então, assim, a ideia é sempre do lojista, que a gente sempre procura implementar aqui, quando a gente está com consultorias ou a base para os nossos cursos, é sempre a partir da racionalização, né? Exatamente. A partir de dados, de números. Porque, assim, por mais que aquela coisa... Tem uma parte da loja, da administração, que é uma aposta, vamos supor, né? Na compra, por exemplo, que a gente estava citando, né? Sim. Você tem lá uma série de modelos, você vai... É impossível não errar. Não errar. Não tem como. O que vai faz é minimiza. Agora, você tem que diminuir esse erro, né? Exato. Trazer para o mais próximo. Exatamente. Então, acho que a questão do crediário é exatamente essa. Como a gente já viveu uma experiência de um lojista que, para implementar um crediário, não teve critério, né? Nossa. Abriu a porteira e foi um rombo gigantesco, né? Porque assim... Porque simplesmente achou que era... Não entendeu o que estava sendo explicado. Não entendeu a piada, como a gente diz. Não entendeu a piada. A gente começou a conversa, ele simplesmente tomou uma decisão direta e irresponsável, vamos dizer assim, ou mal planejada, mal pensada, e realmente, assim, complicou muito a situação, porque
não planejou. Agora, o problema foi o crediário? Não, foi a forma como o crediário foi implementado lá. Porque sem o critério. Os cases que a gente tem de sucesso são inúmeros. O que a gente tem de lojistas, de redes que a gente virou o jogo, de que vinha encolhendo, fechando loja, reduzindo, com tendência de realmente de parar a operação, a gente reverteu o contexto. Eu acho que é justamente isso, porque tem lojista que com 5% de inadimplência, vamos dizer, já está ali no talo, é o máximo que ele consegue. Tem lojista com 18% que ganha muito dinheiro. Tem lojista que não deixa baixar. Não pode baixar. Por quê? Porque agora não é só esse número solto. O número solto tá louco. Os caras tá louco. Então tem todo um contexto por trás. O mercado que ele aplicava, os juros que ele conseguia do financiamento, nos atrasos e tal. Então, quer dizer, acho que é assim, importante trazer isso, que não é só um número solto. Realmente você tem que contextualizar, entender, ver em que ponto que você está da sua operação hoje, né? Perfeito. E a partir disso, assim, também não começou com 18, né? Não. Vamos dizer, esse lojista, ele começou a operação. É um caso muito atípico, muito crescendo, foi escalando. O markup lá em cima. O cara ganhando muito dinheiro. A pergunta é, até onde eu posso ganhar, né? Até onde eu vou ganhar? Sim. Porque eu digo, não sei, a gente começa a olhar e vai achando espaços de melhoria, né? Enfim, é isso, né? Eu acho que a gente deu o recado de hoje, né? Acho que sim. Gente, então é isso, olha, compartilha com quem você acha que vai fazer sentido esse nosso bate-papo. Não esquece, se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de dar o seu like, fazer o seu comentário, dar a sua sugestão, né? É muito importante verificar se você já... Quanto que tem gente que acompanha o canal e esquece de se inscrever. Se inscreve no canal, né? Faz isso agora. 200 mil a gente está em todos, então, passando de 11 milhões de visualizações no canal, com esse conteúdo realmente denso, sério, sem... E começamos a publicar alguns cortes também dos nossos papos. Veja os cortes do papo, veja as outras redes sociais, o Instagram, a gente está sempre publicando, né? Enfim, acompanhe o nosso conteúdo e não deixe de entrar na nossa página. Tem sistema de controle de tráfego 100% gratuito, tem cursos gratuitos na nossa plataforma, tem e-book que eu deixo disponibilizado gratuito para você fazer o download, com muito conteúdo que a gente realmente faz questão de entregar, e batendo em 900 vídeos já publicados no canal do YouTube, para que você realmente tenha muito material para se capacitar o seu time, e tem a nossa plataforma de cursos com Exclusive Premium, com um super pacote que a gente montou com desconto, 50% de desconto em todo o somatório. Se você somar todos os cursos, dá 50% de desconto com acesso vitalício e ilimitado. Realmente para você ter o material à sua disposição, sem ter ter que estar renovando, preocupado com... Não, vai estar inteiramente à sua disposição. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Valeu, tchau, tchau.